Mas eu estou feliz por vocês estarem caminhando nessa dispensação, nessa unção. E estar 8 anos de vida é sobrenatural, não é verdade? E saber que Deus tem começado uma obra poderosa e vocês estão respondendo a uma expectativa de Deus. Deus, Ele tem expectativas altíssimas. E a única coisa que Ele quer de você é resposta. Você reconhece que para atender aquilo, a proposta de Deus é tão elevada, tão poderosa, que ela é sobrenatural. Para você responder a proposta de Deus, você teria que nascer de novo, e você nasceu. Então você foi qualificado para responder a Deus em uma proposta muito alta, muito poderosa. É um plano muito audacioso, muito poderoso, muito grandioso, e que o homem natural não cabe, não entra, não percebe, não se relaciona com algo tão alto. Para isso, a gente precisou nascer de novo. Então, nascendo de novo, nós fomos qualificados para a gente conviver com Deus. Pode, por acaso, 2 andarem no mesmo caminho sem que haja concordância? A resposta é não. Para que a gente viesse se relacionar com Deus de uma forma tão extraordinária, onde Deus pode abrir os seus segredos e nos mostrar coisas que os olhos nunca viram, ouvidos jamais escutaram, jamais chegou à percepção humana, são as coisas que Deus preparou para a nossa vida. Aí a gente já vê essa forma poderosa que Deus quer nos elevar a Ele e não se submeter às nossas realidades. Para isso, Ele nos dá a sua palavra e nos ensina, por meio dessa verdade, sobre estratégias simples, poderosas, que nos faz responder. O que Deus quer de você é responda, creia, responda. Deus quer de nós uma resposta, amém? Porque Ele é a sua resposta. Ele quer de você uma resposta, uma prontidão, uma disposição. Josué disse: eis-me aqui, envia. Na verdade Isaías falou isso, mas depois, se Deus fala com Josué no capítulo 1, o último texto, o último verso, na verdade o 9, Josué diz o seguinte: eu estou aqui para responder, eu me disponho. Foi a proposta de Deus para ele: dispõe-te agora, Josué, porque tu farás esse povo chegar ao lugar que eu tenho para atravessar o Jordão. Eu tenho preparado algo grandioso para esse povo, então se disponha. O que Deus seria dele? Curso superior? Embora isso seja muito importante, mas não era esse Deus seria dele. Era uma vasta experiência? Não. O que Deus seria dele? Uma resposta, uma disposição. Quando Deus encontra em nós uma disposição, um coração disposto, coração pronto para respondê-lo, Deus aí encontra uma oportunidade para que haja uma conexão, um relacionamento. E é importante a gente entender isso. Hoje eu falava isso pela manhã, que a Bíblia nunca falou sobre dependência de Deus. Não existe um texto me incentivando a ser dependente de Deus. Não existe um texto me dizendo que eu tenho que depender de Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não são os que dependem do Senhor. A diferença é que quando eu sou arremetido à dependência, eu tenho uma ideia, pensando ou não, que alguém sempre tem que fazer algo por mim. Porque quando a criança cai, ela espera sugestivamente que alguém vá lá e levante ela. Quando ela suja a roupa com a papinha ou com a sopinha, ela espera que a mãe ou a secretária venha limpar. E a gente cresce com essa ideia de dependência, de que alguém vai vir por nós, vai fazer algo por nós, vai reagir por nós, vai nos levantar. E quando isso não acontece, a gente começa a se entregar a um sentimento de amargura, porque alguém deveria me ouvir, alguém deveria estender a mão, alguém deveria me ajudar, alguém deveria estar do meu lado, até mesmo Deus. Aonde está Deus quando eu mais preciso? Quando na verdade Deus está nos treinando para confiar nele. A diferença é que quando você confia em Deus, Ele nos dá o acesso para juntos colaborarmos, Ele e você, nesse projeto audacioso, onde Ele dá as instruções e você crê nele. Apesar da sua humanidade, estando no corpo de carne, você é sobrenatural. E quando existe essa conexão, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Porque todos nós vamos lidar com situações e momentos que a nossa incapacidade estará diante de nós. E é bom que seja assim. Porque a palavra diz que o que Deus tem para nós, coisas que homens não preparados, gente de pouco nascimento, na verdade pouca gente nasceu em berço nobre, pouca gente capacitada, Deus chama exatamente as coisas que não são para provar aos que acham que são, que aqueles que reconhecem que não são, podem agora ser alguma coisa através daquele que é tudo em nós. Diga, Ele é tudo em mim. Diga ao seu querido irmão, você foi chamado para confiar no Senhor. Diga, você foi chamado para confiar nele. Diga, a sua confiança em Deus
Diga, é uma tecnologia avançada. Diga, onde os céus invadem a terra por meio de você. Quem pode dizer um aleluia? E não fique chateado, porque haverá momentos que você vai ter encontro com a sua fragilidade. Você vai acordar e vai entender que você ainda está no corpo de carne, que você tem sentimentos que vão se levantar contra você. E aí a gente tem que entender que nesse momento que parece que você não rende, parece que você não tem nada, no pior do seu pior, o que resta em você, colocado na mão, colocado à disposição do que Deus tem para a sua vida, você verá o grande estrondo. Na verdade, o momento que Jesus mais rendeu não foi na pesca maravilhosa com Pedro. O momento que ele mais rendeu não foi no seu sermão da montanha. O momento que ele mais rendeu foi quando ele estava na cruz, despido, sozinho, miserável. A palavra diz, Isaías 53, versículo 3, 4 e 5, que ele estava aflito, ferido e oprimido de Deus. Quem olhava para ele via um Zé Ninguém, o inferno certamente zombava, e todos os religiosos, então agora, eu acredito que eles iam, olhando um para o outro, chacotando daquele que agora estava exposto, vergonha, fora da cidade, um lixo, fora, totalmente fora. Mas aquele momento, por mais que eu possa interpretar como uma vergonha, uma fraqueza, era o momento, era o ápice, era a virada, era a sua maior produtividade, era o lugar onde o meu futuro, o teu futuro estava sendo definido. Olha, eu vou te falar, no lugar que ninguém dava nada, cara. Você não tinha condições de interpretar, humanamente falando, porque aquilo, ao meu olhar, não era vitória. Aquilo, baseado na minha leitura, não é o melhor triunfo, não é o melhor lugar, mas aquele era o melhor lugar. Entenda, são nestes momentos que o nosso futuro é definido. É onde você entende que a graça vai te bastar. É onde você vai entender que é a graça que vai te capacitar. É onde você vai entender que não existe mais opção. É por isso que a dor, o dia mau, a pressão, quando ela chega, ela nos expõe, ela nos mostra que não existe mais preciosismo em nós. Ela nos expõe ao absurdo. Na verdade, não existe lugar para o orgulho, não existe mais lugar para você manter a pose. Já era, não tem isso, acabou. Você está só você no seco, você na sua humanidade total. Então você só tem uma opção, eu confio. E Deus então intervém e transforma essa frustração em uma grande manifestação, em uma grande peça maravilhosa. Amém. Aí eu reconheço que 5 pães e 2 peixes, o pior, no momento, ou o mínimo, diante de uma multidão faminta, é exatamente isso, na mão daquele que tudo multiplica, que aí você verá que 5.000 pessoas serão alimentadas, e sobrará ainda comida para muita gente, e se vier, tem comida para todo mundo. Agora entenda, como Deus enxerga o que você ainda não pode render para Ele. Como Deus enxerga a sua dificuldade, como Deus enxerga a sua humanidade e aquilo que talvez seja feio em você, o que não é bom, o que você olha para a sua própria vida que ainda não é o melhor, relacionado a dom, ou habilidade, ou sua voz, ou você talvez olhe para você e nem goste de você. Mas como Deus enxerga tudo isso? A disposição de estar pronto para fazer essa associação. Fraqueza, unido ao potencial de Deus, unido ao poder de Deus, resultado, uma vida extraordinariamente sobrenatural, inexplicável aos olhos naturais, porém, aquele que explica tudo, habita em você. Aí você entende, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao seu irmão, você tudo pode. Fala para ele. Diga para ele mais uma vez, você tudo pode. Diga, você tudo pode. Você crê nisso? A gente tem razão para crer que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, sim ou não? Sim. Então você vai entender que 8 anos, todos os dias você terá que lidar com o seu maior inimigo, que na verdade não se torna nem o diabo, embora ele seja um derrotado, embora ele seja Satanás, embora ele seja um desviado eterno, embora ele seja um problemático em si, ele não é de fato o nosso problema. O nosso problema é olhar para nós como ainda o centro das resoluções. E nós não somos o centro das resoluções. E como a forma que você lida com você, seus fracassos, suas alegrias, a forma que você acredita em você ou você se celebra. Ah, pastor, isso está errado. Eu não tenho que celebrar a mim mesmo. Você precisa reconhecer que para que Deus comece algo extraordinário, você tem que dar uma nota para você mesmo. Porque se no fundo, você não olhar para você como Deus de fato te enxerga, você terá um grande problema.
você terá um problema de se encaixar, terá uma necessidade absurda de ser aceito, vai estar diante de situações que, enquanto celebrado, sucesso, odiado, para baixo, tudo está bem, tudo está ruim, estou desgraçado. Mas quando você se resolve com Deus, se dispõe diante dele, para que você olhe para ele, e ele olhe para você como ele pensa, como realmente ele vê, eu lhe digo, eu posso lhe garantir, 99,9% de muitas situações vão estar resolvidas na sua vida. Pastor, é verdade. Como diz aqui um poeta nordestino, que aonde eu vou eu estou, se eu não resolver o problema comigo mesmo, eu estou muito ruim, porque aonde eu vou eu estou. Isso significa que quando eu não começar a me ver como Deus me enxerga, eu vou ter um grande problema. T.J. Yates, eu falava isso para minha esposa esses dias, T.J. Yates, um grande ministro nos Estados Unidos, poderoso, ele disse algo. Deus falou com ele, antes de você começar o seu ministério e haver um estouro no seu chamado, você precisa se apaixonar por você mesmo. Você precisa acreditar que eu ungi, que eu chamei você, que foi você quem eu chamei, com todo esse conjunto de coisas a serem trabalhadas, mas você tudo pode naquele que lhe fortalece. Então, se disponha. Deus não está nem aí para as nossas capacidades. Na verdade, o que a gente já gastou, o que a gente já fez, não interessa diante daquilo que está pronto. Assim como a glória é glória para todo dia, e é de glória em glória, Deus está, não vou dizer ansioso, mas pronto, querendo se revelar para você, querendo se relacionar com você, querendo entrar nesta comunhão poderosa, aonde através de você, respostas serão dadas. Respostas serão dadas. Nós somos o grande farol desses últimos dias. Entenda, a escuridão dos últimos dias nos proporciona condições de brilhar, amém? Quanto maior a treva, melhor para nós somos luz. Quem é a luz aqui? Aleluia! Então eu diria para o seu irmão, quanto maior a treva, o cenário para a gente é totalmente ao nosso favor. Aleluia! Então dias maus vão chegar, você entende isso? Você não precisa nem fazer força, mas a resposta que você vai dar no meio disso tudo vai fazer toda a diferença. Aleluia! Entenda, o seu pior momento é o momento que você tem para reconhecer que ali é a chave que você vira. Ali é a chave que você vira. Quando você se dispõe a Deus, você vai aprender que não existe lugar, geografia ou situações para que a gente se sinta bem. José experimentou isso. Foi colocado em um buraco, rejeitado pelos irmãos, e lá no buraco ele sai e vai para uma situação melhor. Chega na casa de Potifar, se torna governador de tudo, bom nome, bem quisto, tudo prosperando, a casa é um sucesso. E aí vem a demônia da mulher da mulher de Potifar, né? E aí José foge, justo, corre, vai embora, tentando ali viver uma vida íntegra, e é colocado por 13 anos, não foi 13 meses, 13 anos em uma prisão. Uma coisa é você estar preso ciente, consciente. Uma coisa é você ser torturado pelos erros que você fez, e a sua consciência todo dia te espremer, porque você sabe que você causou algo. Mas quando você sabe que você foi justo, que você limpou a casa direito, que você ordenou as gavetas direito, que você lidou com o dinheiro do seu Senhor de forma justa, 13 anos agora preso, injustiçado, colocado num canto, isso não é uma coisa simples. Mas José não começa a remoer isso. José mostrou que de um buraco ele saiu para a ascensão, da ascensão ele desce para o buraco de novo, não é isso? E aí geograficamente a vida de José começa a sofrer várias fases. Mas como pode, me explique, um indivíduo que é estranho, numa terra estranha, hebreu, escravo, preso, colocado 13 anos, sai exatamente de um buraco para ser governador do Egito, sendo ele hebreu, em terra estranha. Agora sai de um buraco e vai direto para um trono. José começa a nos mostrar que não é a geografia que importa. Não é o cenário que nos proporciona. Não são as pessoas que estão ao nosso redor. É a resposta que damos a Deus e é a resposta que temos que lidar com a gente ou conosco. Essa é a grande chave. José não mastigou o erro dos seus irmãos em nenhum momento. Olha o nome do filho de José, Manassés. O Senhor me fez me esquecer da minha dor. E o outro nome, Efraim. O Senhor me prosperou em terra estranha.
a resposta que José dá a tudo isso, nós podemos chamar, isso é vida elevada, vida sobrenatural, tecnologia absurdamente sobrenatural, coisa essa que deixa o inferno sem entender, não existe nenhum tipo de arma forjada para prosperar contra nós. E parece que esse momento que a gente quer morrer, se descabelar, pensando que estamos só, que nada dá certo, é aí aonde esse poder se insurge. Você já leu Romanos capítulo 8 e 11, que o Espírito que habita em nós é o mesmo que levantou Jesus? Todos os dias que a cova se abre e a pedra quer ser posta sobre você, o Espírito reage. Ele levanta você e diz, ei, eu sou o Espírito da ressurreição. Amém. Aleluia. Diga ao seu querido irmão, você está em vantagem. Você crê nisso? Diga, eu estou em vantagem. Pode dizer. Aleluia. A interpretação de Deus dos casos é engraçado. Como disse o nosso irmão Blackwell, ele ministrou agora em conferência lá em Brasília, e ele deu um exemplo que assim modificou minha vida absurdamente, totalmente. É interessante que parece, você vai chegar à fase da sua vida que a promessa que Deus te deu não está acontecendo, que tudo que Deus te prometeu não sai do lugar. Parece que você estagnou e nem você está funcionando. Esse é o sentimento que você vai ter. Você vai enfrentar isso. É bem possível. Quantos anos durou a promessa de Deus para Abraão nascer um menino? Quantos anos durou? Tem uma ideia? Vamos lá, universitários. Lembra? 25 anos. Imagina aí. Esse prazo, uma promessa de Deus para se cumprir. Você teria resistência suficiente para entender que Deus ainda está nesse negócio? Então. Agora, pense comigo. Hoje, esse potencial que Deus está nos dando diante de tantas promessas, você vai ter a impressão que nada está saindo do lugar. E aí ele deu um exemplo, assim como Deus enxerga os cenários. Ele disse, imagina que você é uma formiga. Quando uma formiga sai de uma direção a outra, se eu colocar um pedaço de fruta aqui agora, a formiga não sabe a fruta que vai ter no meio do caminho. Mas eu que estou longe, posso ver o início da saída da formiga até a sua chegada. A questão é que quando a formiga vai, antes de chegar ao fim, eu que já vi o começo e o fim, posso saber o que tem no meio do caminho. Mas eu também posso intervir o que está no meio do caminho. Então Deus nos olha como esta pequena formiga, entenda, não é diminuindo você, é apenas um exemplo, que você teve uma saída e que você tem uma chegada. Ele já viu o início e ele já viu o fim. Independente dos fragmentos que possam estar no meio do caminho, não se desespere, que se ele lhe prometeu algo, se ele lhe disse algo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, quem manteve Israel durante 40 anos no Egito? Foi o Satanás? Não. Foram a dureza do seu coração. Então, se existe algo para acelerar esse processo de sobrenatural e do que Deus nos prometeu, é o trabalho que fazemos conosco. É a forma que temos de encarar que existe uma obra a ser feita. E temos que nos dedicar a isso. Porque não adianta lutar com Satanás nas regiões celestiais quando eu continuo julgando pessoas. Quando eu continuo julgando a mim mesmo. Quando eu continuo odiando e quando eu continuo me odiando. Não se trata de colocar o diabo embaixo dos nossos pés só. Se trata da gente assumir os BOs que a gente tem que dar conta. Se trata da forma que você tem que ser tratado, da forma que você tem que responder a Deus, da forma que a gente tem que baixar a nossa guarda e expor o orgulho que ele é tão silencioso, tão cancerígeno, mas a gente não admite que tem esse germe diabólico que nos atrapalha de lidar com Deus. Se você lê toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você verá que a rebeldia do homem é alimentada pelo orgulho. O orgulho de ceder, de ir até alguém que te feriu, de ceder,
de ter um enfrentamento consigo mesmo, de se expor, se rasgar ao lugar onde Deus pode falar e ser ouvido. É esse o trabalho. Esse é o trabalho que você tem que se dedicar todos os dias da sua vida. Se expor à palavra. Permitir que a palavra possa trabalhar agudamente, de forma profunda, naquelas áreas que você tanto quer guardar. É dessa forma que você tem que acelerar o processo. Os processos são inevitáveis, mas eles podem se estender por um longo tempo. Não é por causa do que Deus faz, mas é a nossa resistência de ceder ao desconhecido de Deus, ao novo de Deus, ao que eu não conheço, ao que eu não controlo, ao que eu quero controlar tudo. Eu quero estar no controle. Na verdade, eu digo, eu tomo o meu controle, mas na verdade, a gente gosta de controlar. A gente gosta de controlar as decisões. Como diz Tiago, não direis em teu coração, amanhã irei para lá, amanhã irei para acolá, mas se o Senhor quiser. Essa é a prova de que Deus quer intervir nesse relacionamento, mas se nós precisamos, de certo modo, reconhecer que se não houver esse enfrentamento da nossa parte, com orgulho, com esse enrijecimento para ceder ao que Deus quer, nós não iremos entender as propostas de Deus, porque Deus sempre apresentará lugares e caminhos que vão barrar a sua carne, a sua marra, o seu orgulho, o seu achismo, os seus relatórios, as suas leituras e o que você acha que sabe. É isso mesmo, é exatamente assim. Deus chama um homem para falar com Saulo de Tarso. Esse homem é Ananias. Deus diz, levanta-te agora. Até aí é poético. Eis-me aqui, Senhor, aonde você queres. Vai à rua direita. Que coisa bacana, Deus é meu GPS, eu vou lá. Entra na casa e você encontrará um homem. Aleluia, usa-me, Senhor. E o nome deste homem é Saulo. E ele está orando. Como é que é o nome do cidadão? Saulo. Tem certeza? Exatamente. Porque ele, para mim, você não vê isso, mas eu vejo, é um vaso escolhido. Eu mostrarei o quanto vale ele sofrer pelo meu nome. Então ele disse, aí ele apresenta o que ele sabe de Saulo. Eu tenho ouvido falar dele e sei que esse homem tem matado muita gente. Ou seja, você tem certeza que agora é o Senhor que está me enviando para lidar com esta pessoa? É exatamente. A nossa ideia de ser usado por Deus, ela é muito poética. Ela está dentro da nossa realidade, do espaço que a gente domina, do que nós gostamos de fazer e queremos que Deus coloque isso goela abaixo, que Ele aceite e diga um sim para aquilo que eu acho confortável. E eu choro diante disso, eu me rendo diante disso e digo sim, Senhor, faça a sua vontade. Mas a essa vontade, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim ao lugar que eu quero ir, aleluia. Mas na verdade, tudo o que Deus tem é controverso, aquilo que ainda existe em mim de marra, de arrogância, de resistência ao que Deus está propondo. E sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ser dessa forma. Vê que Deus chama, eu estou me retratando aqui a exemplos, Deus chama Moisés para ir diante de Faraó, não é isso? E ele diz o quê? Eu sou pesado de língua. Aí Deus diz, tudo bem, você vai falar, e Arão será a tua boca. Poxa vida, o Senhor não poderia me usar sozinho? Não seria sobrenatural? Eu gago, ou pesado de língua, a Bíblia não disse que ele era gago, mas dá uma ideia que sim. Peraí, eu vou falar e Faraó vai me ouvir nesse meu pesar de língua? Não vai ser poderoso, Senhor? Não vai ser poderoso? Não, você vai falar e seu irmão, você vai ter que trabalhar com alguém. Você vai ter que, essa deficiência é real, esse pesar de língua é real, e você precisa se conectar a alguém para você prosperar no meu chamado. Então aí já começa o enfrentamento. Por quê? Porque até então ser usado por Deus e ser de uma independência é maravilhoso, amém? Mas para lidar com os processos eu não posso lidar sozinho. Sempre tem que haver alguém incluído, e alguém que eu não me sinto confortável para lidar, alguém que me desafia, alguém que me esmerilha a minha vida, alguém que se eu pudesse eu não queria ter comigo. Aleluia, mas enfim, Deus me chama para me conectar a pessoas, porque Moisés era pesado de língua, mas ele tinha que falar, e Arão era o porta-voz. E entenda, aonde nós vamos chegar aqui, esses processos sobrenaturais têm que incluir alguém. Olha para o seu querido irmão e diga, tem que incluir alguém.
Diga aí alguém que não estamos preparados para lidar, que nos desafia. Não é assim? É desse jeito. Então Deus tem um projeto, e aí eu não posso, escuta, ficar tão espiritual ao ponto de entender que a vontade de Deus é que eu venha interferir na vida de pessoas. E para isso, eu preciso entender que a palavra se fez homem, para que através dele todos os homens pudessem ter uma ideia clara, um showroom de quem é Deus, qual é o plano, qual é a vontade. Quando você vai comprar uma casa, você vê o showroom da casa. É assim que vai ser minha casa. Você já imagina, tudo bem. Vai ser dessa forma. Você compra o imóvel por causa do showroom. O showroom, na verdade, é a grande inspiração para a compra do imóvel. Jesus, ele é o showroom da forma que Deus nos criou para sermos, para interagir, para se relacionar. Enfim, eu estou numa igreja onde pessoas sobrenaturais se reúnem, antes naturais, porém agora sobrenaturais, que estão em uma caminhada de aperfeiçoamento, que o pastor tem que ter muita fé para continuar firme por ele mesmo, alimentando-se e alimentar vocês. Isso não é poderoso? Aleluia! E que nesse processo extraordinário de vida, nós temos que crer para lidar com o outro. E aí o que acontece? 99,9% do tempo eu tenho que trabalhar em mim, tenho que investir na minha vida, tenho que crescer em fé. Eu, como pastor, por exemplo, eu tenho que me alimentar, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que fazer o que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Tenho que entender as partes da minha vida que estão fragilizadas e as partes que eu ainda não tenho como completas e que eu preciso me conectar a alguém para que a minha vida venha a sair de um nivelamento para outro. Amém? Porque se você se conecta a alguém que tem algo para te acrescentar, você sempre vai sair de um nivelamento para outro. Aleluia. Você sempre vai ser inspirado, você sempre vai ser acrescentado, ajudado, incluído. Você vai trabalhar na sua vida um alavancamento assim extraordinário. Não é assim? Dessa forma. Então o que acontece? Trabalhe em você, duramente em você. Se expõe à palavra todo dia. Essa é a tua missão, para dar respostas rápidas a Deus. E tenha coragem de se conectar. Porque não existe prosperidade bíblica, não existe crescimento sem conexão. Não existe. Você precisa incluir alguém na sua vida, alguém que vale a pena, alguém que vai te inspirar, que vai te fazer crescer. Entenda, não são só das pessoas que você tem uma grande expectativa. Você vai ter que se conectar a gente, ouvir pessoas que talvez não tenham uma vasta experiência, mas se eles têm algo de Deus e você sabe que o que ele está falando é Deus falando com você. Você tem que estar aberto a isso, muito aberto para isso. Lembra do caso de Naamã? Quem levou Naamã até o grande profeta e a cura foi uma mulher que trabalhava na casa dele. Naamã então ouve o conselho dessa mulher, vai até o profeta. Até aí já foi um grande salto. Mas agora o profeta disse para ele: diga a Naamã lá fora, vá lá e diga para ele, o grande general, montado no seu cavalo branco, com sua armadura brilhante e poderosa, de grande conquistador, diga a ele que para mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele fica ali muito indignado, porque fere o brio dele, fere o orgulho dele. Como é que é? Não tem outros rios melhores para me mergulhar? E o pior, o profeta não foi nem dar as caras com ele, não foi saudar ele, não foi fazer festa. Oh, grande Naamã, entre aqui, grande governador. O profeta não deu a mínima para ele. Que o profeta estava em casa, disse só para ele: vai lá e diga para ele que mergulhe 7 vezes no Jordão. Eu digo, você tem uma expectativa de que um homem de Deus vai orar por você, que vai celebrar a sua vida. Ele dá uma palavra dessa dura, seca, porém transformadora. Palavra essa que dá de encontro com o teu orgulho, que faz você vir para casa perturbado. Isso não é homem de Deus, não. Isso é coisa do Satanás, está usando essa pessoa. Sei lá, é homem de Deus. Você fica ali, fica mastigando aquilo, engolindo seco. Mas situações como essas fazem você lidar com realidades. Naamã aparentemente estava bem vestido, bem ornamentado, bem paramentado, num cavalo de guerra, mas estava podre por dentro.
E ele sabia que se ele não mergulhasse 7 vezes, segundo uma ordenança, treinais os seus profetas e prosperareis, ele continuaria um doente, fedido, morrendo, sendo comido por uma lepra e aparentando que tudo estava bem. Então existem algumas lepras que querem nos consumir por dentro, como o ódio, a amargura e algumas coisas, e que aparentemente a nossa armadura está perfeita, mas através de uma serva, que vai ser uma ligação poderosa, para se conectar a alguém que você vai com grande expectativa, e diante dessa pessoa que você tem grande expectativa, você vai ouvir um relatório que desmonta a tua expectativa, quebra o teu brilho, quebra o teu preciosismo, e você tem que lidar com a humildade, de ceder a uma direção, porque você só cresce se você pisar todos os dias o seu orgulho para ouvir instruções que você desprezaria e para lugares que você não quer ir ou fazer coisas que é contra a sua experiência, mas é lá que se encontra o segredo da sua cura. Você vai ouvir instruções aqui tão simples, você vai dizer, rapaz, eu queria coisa mais gloriosa. Não, sinceramente, eu não vi nada de Deus não. Mas são nessas instruções que os processos transformadores acontecem. São instruções como essas, que a gente não dá coisa nenhuma, que o sobrenatural se esconde. E é algo extraordinário. Então, dentro do que nós estamos tratando aqui, nós vamos resumir 3 coisas. A primeira delas, se disponha. Não use as suas experiências como desculpas. Não, se disponha. Você precisa se dispor, como diz Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém? Josué 1 diz isso. Dispõe-te agora, Josué, porque tu farás este povo chegar à terra que eu prometi para Moisés. Josué 1, 9. Josué 1, 9, Deus fala para ele, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aí Deus provoca nele o quê? Uma resposta. Esforça-te, trabalho duro, esforço mesmo, força, esforço. A gente não gosta disso, mas Deus disse, esforça-te agora, porque tu farás, não sou eu, tu farás também prosperar o teu caminho. Deus disse, Josué, se você me ouvir, você será o grande agente da sua própria prosperidade. Tu farás prosperar o teu caminho. E ali Deus olha para ele e encontra um homem disposto. É isso que Deus vai encontrar em você, uma pessoa disposta. Tem um homem de Deus que a igreja dele é extraordinária. Ele tentou fazer Cristo para as Nações, um seminário muito famoso nos Estados Unidos, e rejeitaram o pedido dele. O nome desse homem é Cash Luna. Ele tem uma igreja extraordinária, poderosa, um prédio, meu Deus, é grandioso. E quando ele voltou para casa depois da rejeição dele, ele encontrou apenas uma cadeira e uma Bíblia. Ele dobrou os joelhos e disse, o que eu tenho é uma cadeira e uma Bíblia. E Deus disse, é o suficiente para mim poder provar para você que quando eu encontro o homem disposto, eu farei através dele o que ninguém poderia acreditar. E sabe quem foi o paraninfo de Cristo para as Nações? Depois de 2 anos, ele, mesmo sem ter estudado lá. É isso que Deus faz. Não despreze o que Deus tem para fazer quando Ele encontra alguém que realmente confia nele. Confia no Senhor de todo o seu coração. Coloque diante dele a sua fé. Coloque diante dele o seu coração sinceramente. E lá em Jeremias 33:3 diz, clama a mim, eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e ocultas se você não sabe. Tem uma versão que fala, fala comigo, e eu vou te responder. E eu vou te mostrar coisas que você ainda não viu. Aleluia! Deus não está guardando nada para as próximas gerações. Entenda isso. Deus quer fazer coisas absurdas através de gente que não vale uma cibalena, tá entendendo? Mas Ele pega essas histórias, aleluia, e pode fazer disso um cenário poderoso, estrondoso. Aleluia. Veja toda a sua Bíblia. Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Gente sem muita coisa, pastor de ovelha, gente que filho de mãe, relacionamento extraconjugal, que era o caso de Davi. Coisas, chamou um velhinho já derrubadinho para ser pai. Através dele, uma grande nação.
chama uma mulher que nunca teve filho na juventude, estéril, com 90 anos, e diz: você vai ser mãe, e através de você uma grande nação vai surgir. Então é uma loucura, entende isso? Isso vai quebrar a nossa lógica, a nossa caixinha, a nossa ordem, o nosso formato, a nossa formatação. Vai quebrar isso todo o tempo, todo o tempo. O reino de Deus funciona em uma velocidade extraordinária. A gente está aqui agora, não existe uma cadeira mudando de lugar, mas o movimento que a Terra está fazendo ao redor do Sol é de aproximadamente a velocidade de uma bala de 9 milímetros. É uma velocidade grandiosa, está acontecendo agora. Eu não estou ciente disso, porque eu não estou vendo uma cadeira se movendo, mas os céus estão em uma velocidade extraordinária, porque um dia para mim é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Aleluia! Você tem que se alegrar, porque existem coisas acontecendo. Só se prepare para isso. Aleluia, para dar respostas. Diga mesmo: pai, o que eu tenho é isso, o que eu sei fazer é exatamente isso, mas eu confio em ti. Eu confio em ti. Aí Deus vai pegar a sua história e vai fazer algo poderoso. E aí você entende: meu amigo, não importa onde nasci, com quem estou, de onde vim, porque agora isso não é mais desculpas. Quando leio a palavra, eu vejo: Deus, Ele é poderoso para potencializar a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, pelo qual Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Filipenses capítulo 4, 13, Paulo diz: na verdade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E é isso que Paulo ora em Efésios 1,18. Eu oro para que vocês compreendam o poder que está depositado, pronto para sair, pronto para ser libertado. É como se Deus dissesse: me liberte, permita que eu saia daí, deixe eu te dar estratégias, dons, habilidades para serem úteis. E você precisa comunicar isso, você precisa se conectar a pessoas, assim como Paulo se conectou a Barnabé, Barnabé a Paulo acrescentou, Davi a Jonatas, Jonatas a Davi acrescentou. Assim como o grande profeta Elias estava conectado ali a Eliseu, Eliseu a Elias, um estrondo maior ainda. Deus está fazendo conexões, como uma coxa de retalho, juntando peças, tamanho, cores. Aí ele, o artesão, vai misturando. Que coisa linda! Ninguém entende nada quando Deus pega uma peça, costura com a outra. Que coisa é essa? Mas aí o artesão sabe o que está fazendo. A coxa de retalho, aonde vai cobrir a cama, do tamanho que seja, e ele vai revelar o espetáculo das diversidades, a diversidade de dons, de lugares, de experiências, e nós nos tornaremos essa grande magnitude do reino de Deus aqui na terra. É isso. 8 anos, essa igreja, ela sempre vai crescer quando ela se conecta, a outras pessoas, quando ela se comunica, quando ela se junta. São mentes brilhantes, conectadas no só lugar. Que coisas extraordinárias. Amém? E aí, a segunda lição que a gente aprendeu hoje foi: se disponha. E a terceira lição foi: as nossas fragilidades é o cenário primordial, extraordinário. No dia mau, no dia que você de nada vai sair daqui, é exatamente o que resta, colocado na mão do Senhor. Você verá que a sua pesca maravilhosa vai ter que sair. Olha o seu irmão e diga: Deus tem uma pesca para você, hein? Você vai ter uma pesca extraordinária, maravilhosa, a sua pesca. Deus não quer você frustrado lavando redes. Ele vai pegar a sua pesca e vai se tornar ela uma pesca maravilhosa. Aleluia. Você vai aprender isso. Entenda, esse dia complicado é sua oportunidade. Aleluia. Vai sair o melhor de você. O supra-sumo vai ser manifesto da sua vida. Aleluia. No dia que você chorou a sua dor, naquela hora você vai perder o medo da dor. O medo da dor, o medo de sofrer, o medo de perder, o medo de doer. A gente tem tanto medo de doer, o medo da dor, que esse medo nos priva. E medo de sofrer, medo de perder, medo de doer. Rapaz, é terrível. A gente tem medo disso. Só que Deus não nos criou com espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Nos criou com espírito de ousadia, de coragem, de fé. Como diz também Hebreus capítulo 10, versículo 38, de que nós não somos os que retrocedem,
somos os que avançam. Amém? Então, apesar da dor que você acha que vai perder, é só um sentimento falso. Sim, tem dor, ela acontece, ela é real, mas não tenha medo dela. Depois, se você vence o medo da dor, o medo de perder, o medo de falhar, sabe? Às vezes eu até acho melhor quando pessoas não têm expectativa nenhuma na gente. Rapaz, é até melhor. Pastor, é verdade, porque você já se livra dessa pressão aí, amém? Do medo de falhar, do medo de errar. Falhar, isso vai acontecer na caminhada, mas como você vai tratar você depois se você falha, é o grande diferencial. Quando você trata você, depois se você errou, depois se você falhou, faça o que Deus fez com aquele homem de Deus, que estava para baixo, malhando trigo no lagar, completamente para fora de si mesmo. Chega o Senhor e diz: vai nessa tua força, homem valente. Deus enxerga nele uma força poderosa. Rapaz, era exatamente ali que eu posso ver a forma que Deus se enxerga. Na hora que você está para lá de Bagdá, e olhe lá, do jeito que você está, Deus olha para ti e diz: você tem uma força que você não sabe neste momento, e é nessa força que você tem que ir. É Deus está nos tirando daí para fazermos coisas extraordinárias. Creia em Deus, creia também em você. Creia que é você que Ele vai usar. Creia que você tem algo para dar. Creia que você tem algo para oferecer, dado por Ele, que vai marcar a vida de muita gente. Aleluia. E para finalizar, o que eu falei aqui é: se conecte, tenha coragem. Não, pastor, mas eu sou tão na minha, eu sou muito na minha, eu sou ilhado, eu sou assim mesmo. Pessoas que vivem sozinhas, elas murcham, envelhecem, morrem mais rápido e elas não crescem. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para nos relacionarmos, para estarmos conectados. Precisamos entrar nas realidades uns dos outros, sermos úteis, acrescentarmos e acreditarmos. Não recaia no erro de julgar, de olhar e logo colocar um rótulo. Fulano é legal, fulano é ungido, é mais ou menos. Essa forma míope, cega de ler as pessoas, sermos imediatistas, colocarmos rótulos, nos atrapalha, porque Deus não nos enxerga assim. E eu me lembro de uma história para fechar essa ministração hoje, que eu até citei domingo passado na igreja, essa história, para que você aprenda a fazer isso. Deus tem nos ensinado isso de forma extraordinária, a celebrar as diferenças, a celebrar o estranho, a celebrar o que para a gente não é tão comum, é o novo. E Deus quer nos levar a lugares, meu amigo, que a gente não sabe como é que terreno é esse, meu Deus. A gente quer dominar o seguro e Deus está tirando o chão debaixo dos nossos pés o tempo todo. O tempo todo. Vai para lá, fala com fulano, vai lá diante de Faraó. É mesmo? E eu vou com o quê? Pera, um jumento e a vara. Peraí, um jumento e uma vara diante de Faraó. É, exatamente. E diga que eu sou te enviou. Não é absurdo? Sim ou não? Não é cômico isso? Cara, é desesperador, é absurdo, é doideira. Porque uma coisa é ler que Deus falou com Moisés, outra coisa é Moisés ir e falar com Faraó exatamente como Deus falou. Meu Deus, na nossa cabeça, a gente vê lá um querubim em cima de Moisés, voando, né? É isso, a nossa cabeça tem muito Hollywood na nossa mente. Demais, é verdade, muito show pirotécnico na cabeça da gente, é sério mesmo, é sério, de verdade. A gente imagina Moisés chegando com um jumento prateado, e aqui um cajado já inflamado, já pegando fogo assim diante de Faraó. Faraó, Deus diz: deixa o meu povo ir. Na nossa cabeça é isso, e a voz de Moisés tremulando as coisas naquele cenário, e Faraó paralisado, e o Arão do lado, mais imponente ainda. Mas vem Moisés com cheiro de ovelha, 40 anos cuidando de ovelhas, e ovelha bonita, branca, só em Photoshop, filho. Elas viviam no deserto, elas eram feias, né, sujas, e Moisés passou 40 anos só ouvindo balido de ovelha, cara. Tá, é brincadeira isso? E Deus do nada aparece no meio do deserto de forma inusitada e fala: você vai libertar o meu povo. Aí ele se conecta ao próprio irmão para que ele fale, e o irmão ser o porta-voz dele, mostrando que Moisés, por mais que tenha visto, o Senhor precisava de Arão para fazer essa conexão divina, extraordinária, aleluia, amém, isso é poderoso, e ele vai, algo novo, grandioso, e Deus está nos chamando para lidar com cenários novos, falarmos com presidentes,
prefeitos, lidarmos com salas de reuniões complicadas, casos complicados de lidar, coisa, a gente diz, meu Deus, eu nem me imagino aí nesse lugar. Mas meu filho, se veja, viu? Porque Deus não esperou Moisés trocar de roupa. Deus não esperou Moisés ir com Lamborghini, não. Foi com jumento mesmo. Moisés disse, você tem um jumento, então vai com jumento mesmo. Amém? Pega a vara, é o que se tem na sua mão, é o que eu vou usar. Cara, entenda, não despreze o cenário que você vive. Um dia tudo isso será uma rota que você passou, que você atravessou, cada vivência, cada oportunidade, cada comida, cada pessoa que você viveu, vai ser uma rota de encorajamento para aqueles que terão que trilhar lugares, e você já está safo, já está experiente, já aprendeu, já venceu, só diz, vem, você não vai morrer aqui, cara, você vai passar e vai sobreviver. Olha só, para só você imaginar, quando Moisés foge, chega no deserto, na primeira instância dele, primeiro momento, Moisés e deserto, Moisés encontra um cara que era sobrevivente no deserto, Moisés encontra um cara que tinha família no deserto, que tinha rebanho no deserto, era Jetro. Jetro pegou o deserto e mostrou que é possível constituir família, criar bicho, viver e dominar, cara. Jetro era um beduíno, cara. E não, imagina isso? Ele mostrou para Moisés que, olha Moisés, eu vou te mostrar aqui que você pode, até mesmo num cenário como esse, fazer coisas extraordinárias. Então não fique chateado com o cenário que você está passando, não. Amém? Não fica amaldiçoando a cama que você dorme, não fica amaldiçoando o sapato que você tem, não fica amaldiçoando sua forma física, fica amaldiçoando o cabelo que você tem, a cara que você tem, o lugar que você tem, com raiva, com vergonha de você. Meu querido, meu irmão, pelo amor de Deus, se interessa. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Você precisa, diga para o seu irmão, meu irmão, dê uma nota boa para você hoje, porque é o maior que está em você. Dê uma nota boa para a sua vida, amém? Eu sei que tem coisa para a gente trabalhar, meu irmão, mas você já não está mais no lugar que você estava, não. Você deu um salto, aleluia. Então entenda isso, não rotule ninguém. Você pode se enganar, você pode lidar com um enfrentamento muito, muito horrível, porque Deus, você pode se privar até de receber da vida de alguém. E eu quero concluir essa ministração hoje com a história. Foi assim que Deus queria que eu falasse com vocês, amém? Amém. A ministração hoje não foi fogo fumegando, a gente está indo aqui. Foi dessa forma que Deus queria que eu falasse com vocês. E eu estou seguindo o rio. Eu sou obediente ao rio e Deus é multifacetado, né? Você chega assim de uma forma, é dessa forma, nunca vai ser. Nunca será. Lidar com Deus é lidar com um livro que você não sabe o final. Você não pode prever o final do filme. Qualquer hora o cenário muda, toda hora. Farei dos meus ministros labaredas, e como vento são os meus ministros. Deus tem sua forma de reger as coisas. Aleluia. Quem gosta de aventura, andar com Deus é certinho, porque é sempre uma coisa nova. Isso não quer dizer que não tem ordem, amém? Não quer dizer que não tem ordem, tem ordem. Mas e que Deus sempre faz uma questão de mostrar. É como se você levasse Deus para casa. Imagina isso. Aí você está colocando um pouquinho de comida assim, ó. Né? Você botou o feijão, botou arroz, ele está satisfeito com você. Mas quando você volta, tem um super piruzão, tem uma picanha assim extraordinária. Pelo que calma, desculpa, porque eu sou Deus, eu gosto de fazer essas coisas novas. Senhor, se contenha, mas tudo bem. Não dá. Porque é a forma de Deus lhe surpreender. Irmãos, Deus nos trata com uma visão tão poderosa. Ele tem planos ao seu respeito. São planos muito bons. São planos poderosos, de paz, para dar o fim que você deseja. Eu sei que não é do jeito que você quer, não é o que você quer, é o que você precisa. Amém? E Ele vai dar o que você precisa, não o que você quer. Então veja, eu ouvi a história desse, um professor, ele contou a experiência dele, porque ele se tornou professor. Talvez vocês tenham visto essa história, mas ela foi muito poderosa para mim. Ele começou a mostrar quando ele havia se tornado professor. Ele é um judeu, e ele disse que quando ele estudava, ele tinha aproximadamente uns 10 anos de idade, e na sala de aula dele, um amigo estava com um relógio muito bonito. E esse relógio estava quase exposto no bolso. E ele ficou com tanta vontade de pegar aquele relógio. Ele cobiçou o relógio, foi lá e pegou o relógio. E guardou o relógio no bolso. No mesmo tempo da sala de aula, no mesmo momento, o amigo sente falta do relógio.
E fala para o professor, alguém aqui roubou meu relógio. O professor então manda fechar a porta e diz, alguém nesta sala roubou o relógio desse amiguinho aqui. Ele está me dizendo que alguém roubou o relógio dele. Se você roubou o relógio, por favor, levante-se e traga aqui. Ninguém respondeu. O professor insiste mais uma vez e fala, alguém nesse lugar roubou o relógio. Traga aqui para mim. Silêncio tomou conta da sala. As pessoas ficaram tensas na sala, os alunos. O professor fechou a porta e disse, eu quero que todos fiquem de pé. E todos ficarão enfileirados. Porque eu vou olhar no bolso de cada um. Mas eu quero que todos fiquem enfileirados, porém de olhos fechados. Até você, meu amiguinho, teve o relógio roubado, vai ficar de olhos fechados. Pegou então a vítima, colocou ele virado para a lousa, de olhos fechados. E o professor disse, todos vão ficar de pé, de olhos fechados. E eu vou olhar no bolso de cada um de vocês. Isso era ele contando para o professor dele. Ele já era professor, dizendo para o professor dele, nesse congresso, por que ele se tornou professor. E aí ele perguntou ao professor dele mais velho, o senhor lembra desse momento? O professor disse, eu não lembro. Aí ele continuou a história. Então o senhor saiu olhando no bolso de todo mundo. Olhou no bolso que estava atrás de mim, depois do amigo que estava mais próximo de mim, e aí o senhor colocou a mão no meu bolso e encontrou o relógio. E continuou olhando no bolso de todo mundo. Quando chegou à frente, o professor pegou a vítima, entregou o relógio, disse, está aqui meu amigo o relógio. Seu relógio foi encontrado. Aí ele disse, quem foi, professor? Não importa, está aqui o seu relógio. E então ele foi para casa pensando como um garoto. Ele não me expôs. Ele não me envergonhou. Ele não me classificou como ladrão. Ele não disse que eu errei. Ele não me envergonhou. Ele não desistiu de mim. Ele não me tratou mal. Então ele disse, professor, depois daquele dia eu decidi ser professor. Porque você causou um impacto na minha vida. Agora, professor, me diga, o senhor não lembra desse fato? Ele disse, do fato eu me lembro. Mas por que o senhor não me tratou diferente? Por que o senhor não me enfrentou e não tratou-me diferente? Ele disse, porque eu também estava de olhos fechados. Então, eu não queria olhar para você de outra forma. Eu estou surpreso de te conhecer. Mas ele disse, o Senhor transformou minha vida depois daquele dia. Aquele homem deixou uma frase que marcou a minha existência depois disso. A frase é essa: você causou um impacto na minha vida. Então, quando Deus nos chama para viver essa beleza, essa belezura de existência, a pergunta é: qual é o impacto que você está causando na vida de alguém? O que nós estamos fazendo? O impacto que Eliseu causou na vida de Naamã foi poderoso. O impacto que Jesus causou na vida de Pedro foi poderoso. Além de Pedro ter negado, ter desistido, e ele ainda chama Pedro e diz: você vai ser o pastor da igreja? Você vai ser o pastor? Você vai ser o pastor da igreja? Então não rotule ninguém, porque os próprios erros em si trazem uma consequência absurda. Mas Deus está nos dando uma oportunidade hoje, não para fechar os olhos diante dos erros, mas apesar do que você viu, não continue olhando para ninguém. Nós somos pastores, a nossa missão não é desistir de pessoas. Todos os dias nós vamos encontrar fatos como esses, mas eu quero te encorajar. Deus sempre vai levantar alguém para você acreditar. Decida. Sai hoje com 8 anos de vida, TGF, alguém que vai causar um impacto extraordinário. Esses dias agora, lá em Campina Grande, um homem chegou para mim e disse: você lembra de mim, João? Eu sou agora missionário na terra dos vikings, lá na Noruega. Eu e minha esposa, você lembra de mim? Eu disse: não. Sabe por que eu estou na Noruega hoje? Não, foi através de uma ministração sua. Você estava ministrando e Deus te usou. Você olhou para mim e falou:
Deus é com você. E eu disse, meu Deus, não é comigo que você está falando. Eu disse no meu coração. E você disse, é com você mesmo que eu estou falando. E eu disse, eu não vou. E você disse, você vai ter que ir. E quando você terminou de ministrar, que você se levantou para ir embora, o pastor Joselito pega o microfone e fala, ele saiu com você, ele voltou, pegou o microfone, e eu estava assim, será que é comigo? Aí ele disse, não duvide não, porque é com você. Então, ele disse, e eu hoje estou, por causa do impacto que você causou na minha vida. O bem mais precioso que você vai levar, é o que você deixa na vida de alguém. É quando alguém sai de perto de você e diz, eu quero amar mais o Senhor. Eu quero viver uma vida com Deus. Você destravou algo na minha vida. Você me acrescentou. Você trouxe algo para a minha existência. Amém? Ainda adolescente, eu sempre gosto de contar essa história. Mas Jusileide, ela foi uma referência para mim. Nós estudávamos na mesma escola. Amém? E Jusileide era uma menina de Deus, cara. Sempre foi. Num intervalo, eu via ela orando, lendo a palavra na dela, falava com todo mundo, comprometida. E eu, aplicando o terror na escola. Mas eu olhava para ela e eu me sentia constrangido. Eu disse, essa é a vida de um salvo, essa é a vida de alguém de Deus, essa é a vida que alguém tem que viver. De forma poderosa. Ela tem acrescentado na minha vida, onde eu tenho a oportunidade de andar no Brasil, em muitos lugares, e sei que logo no mundo, acrescentando a vida de outros, e ela não tem noção do impacto que ela causou na minha existência. Às vezes desprezamos se um testemunho é algo poderoso, desprezamos se uma palavra-chave, desprezando que um confronto é libertador, desprezamos que um abraço, meu irmão, você não tem noção de um abraço divino, dado por Deus, cheio de amor que liberta pessoas que tiveram traumas horríveis sexuais em sua vida, pessoas que durante a vida inteira só foram usadas, e alguém olha com olhar de Deus, olhar de amor, e alguém olha para si e diz, alguém me ama com dignidade, está me vendo como Deus me enxerga. Deus está nos chamando para causar um impacto, Ele nos criou para isso. Lembra dos apóstolos quando chegaram? Estes são os que estão transtornando o mundo, que vieram até aqui, os transtornadores de mundo, são os perturbadores de Israel. Nós somos a arma que tira o sossego da cara do povo. Entenda isso, amém, irmãos? Amém? Lembra dessa música que o poeta canta? Ah, pastor, eu sou muito espiritual, não escuto não. Pois eu já escutei essa música. Eu viajei de avião e vi essa música e Deus falou comigo tremendamente. Quando o cantor, nós estamos orando, todos os cantores aí do mundo vão se converter, amém? Deus está fazendo uma revolução no mundo artístico, aleluia, é de verdade. Mas eu ouvi a frase da música que dizia assim, ó, a minha arma está apontada na cara do sossego, porque paz sem voz não é paz, é medo. Aí Deus começou a dizer, tem um bocado de gente que está vivendo uma paz medrosa, e eu quero levantar armas, profetas, que vão ser armas na cara do sossego, para mostrar que essa paz sem voz não é paz não, é medo. Eu disse, meu Deus, Deus fala comigo através dessa música agora. Então que a sua palavra seja a arma na cara do sossego, do medo, da vergonha, da religiosidade falsa, da acomodação, porque essa pazinha aí que não tem voz, ela não é paz não, ela é medo, ela é vergonha. Deus não nos chamou para isso. Jesus falou, eu vim trazer foi espada, eu vim foi perturbar, meu amigo, eu cheguei aqui ó, para causar o terror mesmo no inferno, aleluia. Você tem que entrar mesmo. Tá tudo muito bom, meu amigo. Tá tudo brisa. Sussa, chegou agora esse perturbador de Israel. É exatamente. É a sua santidade que vai constranger. A pornografia é a palavra de Deus. É a tua justiça que vai ser a arma na cara desse sossego miserável que está fazendo com que pessoas morram congeladas. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ativarmos. Somos ativadores poderosos. Você recebeu algo de Deus hoje? Aleluia. Aleluia, eu vou orar por você, amém? Que noite poderosa, que igreja poderosa, como essa igreja vai avançar, como ela vai crescer, como nós vamos nos conectar pessoas nesse lugar e fora. Continue postando na internet, pessoas vão receber no outro lado da nação, amém, irmãos? Pessoas vão receber, tem gente nos assistindo, vocês não têm noção.
Tem gente nos assistindo fora do país. Ah, pastor, tem. Vocês vão ver, gente, uma mensagem como essa, uma mensagem que vocês têm ouvido aqui, Deus fará questão de chegar em lugares onde pessoas estão dizendo, atravessa a Macedônia, nos ajuda. Amém? Deus está pulverizando com urgência a sua palavra, com a qualidade de vida sobrenatural nesses últimos dias. Eu digo, é um tempo de lançamento, viu? Muita gente vai ser lançada, aleluia, e é rápido, está acontecendo um movimento do Espírito, e é rápido, se prepara. Eu digo, não fique contente não, sempre veja, use esse poder que Deus tem te dado, para fazer um cenário maravilhoso, onde você será posto lá, aleluia, e Deus é maravilhoso. Levante sua mão, e vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, muito obrigado.